Olá pessoal, bom dia mais uma vez, tudo bem? Espero que sim. Seguimos aí semanas de quarentena e, e hoje, dando sequência ao que eu falei no encontro da semana passada, cafezinho. Dando sequência ao que eu falei no encontro da semana passada, hoje nós vamos tratar de uma teoria normativa da moralidade construída numa perspectiva moderna, ou seja, pós aquela ruptura, pós aquela quebra de paradigma que nós tratamos, que surge como uma contraposição ao discurso da teoria moral kantiana que falamos no encontro da semana passada. Eu normalmente trato desse tema em duas, eu abordo duas, normalmente eu abordo duas vertentes desta teoria mais ampla, que recebe o nome de consequencialismo, mas tendo em vista a necessidade de ser o mais objetivo possível e tentar ser o mais claro possível. Confesso que tenho uma certa dificuldade, né? Eu gosto da dialética de sala para que as coisas fluam de uma maneira um pouco melhor e de maneira mais clara. Eu gosto desta dialética de sala, mas como não podemos fazer isso agora, eu vou tentar ser o mais objetivo possível. Bom, eu disponibilizei para vocês para leitura do livro do John Stuart Mill, que é a nossa principal referência hoje aqui. Leitura, tem uma introdução. Esse livro ele tem uma introdução, uma edição portuguesa. Ele tem uma introdução que é muito boa, né? Ela é um pouco extensa, mas ela é muito boa para se ter uma ideia mais clara do pensamento consequencialista, mais especificamente do consequencialismo utilitarista. Ele tem uma abrangência bem interessante e eu indiquei a leitura da introdução e indiquei também a leitura do capítulo 2 para otimizar e aproveitar todos todo o material lido e tal. Eu já pedi que esta fosse a atividade dessa semana, com valor de 2 pontos, que fosse o fichamento do capítulo 2 do livro do utilitarismo do John Stuart Mill. Eu disponibilizei para vocês também um vídeo aula do curso do Michael Sandel. Eu já comentei sobre o Michael Sandel em sala e como ele e por que motivo ele não aparece mais nas referências bibliográficas, mas continua sendo um autor absolutamente fundamental, muito didático. O curso dele é fantástico. E eu disponibilizei para vocês a aula, o vídeo aula deste curso dele, justamente a respeito de utilitarismo, e disponibilizei também um vídeo muito curto, de aproximadamente 2 minutos, do chamado Dilema do Bondinho, que é uma referência clara a escolhas utilitaristas. Né? Então, quando forem começar, antes até de começarem aqui comigo, assistam o vídeo da explicação de como nós podemos manejando manejando a passagem do trem, manejando a manivela que leva para um lado ou para o outro do trem. As nossas escolhas podem ter determinados impactos, resultados, consequências. Então podem começar por ele. Esse material não é também pouca coisa, mas já é um material bem que dá uma noção bacana do que é o
o consequencialismo. O utilitarismo, melhor dizendo. E nós, na semana passada, quando falamos de teoria moral kantiana, a primeira coisa foi perceber que nós estávamos tratando sob uma outra perspectiva da relação sujeito-objeto, né? Nós não pensávamos mais a moralidade como a maneira pela qual eu devo viver a minha vida e por que devo vivê-la de uma determinada forma especificamente, por que eu tenho um fim determinado que me move na busca, ou que me faz mover na busca deste fim, de que maneira eu pauto a minha existência e a minha vivência sob a forma de que maneira eu pauto a minha vivência sob a forma voltada à busca deste propósito. Nós deixamos esta visão de mundo nos antigos e agora nos preocupamos de que modo eu devo viver, fazer as minhas escolhas individuais, frente também às relações que são mantidas com outros integrantes do grupo social. Como vimos, a pergunta muda e a pergunta passa a ser agora: o que é fazer a coisa certa? O que é agir bem? O que é concretamente, não pensando em uma vida toda vivida voltada a um propósito, mas o que é fazer a coisa certa, o que é agir de maneira correta frente a um problema concreto de ordem moral. E nós vimos, na minha concepção, a principal teoria moral moderna, nós vimos que Kant procura de uma resposta ligada à ideia do que ele chamou de imperativo categórico. Qual a definição do imperativo categórico que a gente viu na semana passada? Age de maneira tal, ou qual a definição, qual a noção central de imperativo categórico? Age de maneira tal que o que te levou a agir possa se converter em uma lei universal. Ou seja, a ideia de Kant é a ideia de que a moralidade é um sistema de imperativos categóricos, ou seja, a moralidade é um sistema de princípios abstratos, absolutos e universais, a partir do qual nós definimos e escolhemos diante da ideia de universalidade, ou seja, de que todas as pessoas, em qualquer contexto, em qualquer situação, em qualquer referência de relação tempo-espaço, sempre escolherão estes princípios balizam os nossos comportamentos e eles não podem ser contrariados jamais. Eles não podem ser relativizados ou excepcionados ou condicionados sob nenhuma hipótese. Portanto, nós temos alguns princípios ou determinados princípios que são traduzidos na linguagem moral kantiana por imperativos categóricos, ou seja, são balizas que definem o nosso comportamento, universais, absolutas, abstratas, e que são incondicionadas. Não admitem nenhum tipo de exceção ou de condição. E nós vimos algumas. Não mentir, não matar, não quebrar promessas, não fazer falsas promessas, não enganar, não trair a confiança de clientes, prestar auxílio quando possível, enfim. A ideia kantiana é uma ideia, como nós vimos quando falamos do conhecimento em Kant, é uma ideia a priori, ou seja, há princípios que definem e balizam nossos comportamentos, que sempre existiram e sempre existirão, independentemente da própria presença do homem, da própria existência humana. E neste sentido, e qual que é a importância da existência humana? A importância de que é a razão que permite com que nós alcancemos estes princípios. A partir da ideia dos princípios abstratamente considerados, estas balizas, os imperativos categóricos, aquilo que define e determina o meu dever, e o meu dever qual é? Observar estes princípios e agir de acordo com eles de maneira não condicionada. Sempre, portanto, é necessário cumprir promessas. Sempre, portanto, é necessário não mentir, sempre dizer a verdade. Ou, pelo menos,
não mentir explicitamente, né? Há uma discussão sobre se omitir a verdade responde ao imperativo categórico kantiano de não mentir. Quando falamos de tudo isso, nós também falamos sobre um encadeamento lógico de conceitos que explicam a posição kantiana. Então nós falamos primeiro de como é importante para Kant nos reconhecer como seres humanos, ou seja, como uma espécie distinta das demais, distinta porque seres humanos que somos, Kant defende a ideia de que jamais podemos ser instrumentalizados, jamais podemos ser tratados como um instrumento, jamais podemos ser pensados, cada um de nós jamais pode ser pensado como um instrumento para alguma outra coisa. Somos sempre, em nós, a humanidade em si é sempre um fim em si mesma. Portanto, somos o destinatário da nossa própria existência. Nesta medida, nós somos seres humanos, um fim em nós mesmos, destinatários da nossa própria existência, e o que nos difere do restante do mundo natural é a nossa capacidade de fazer nossas escolhas, não apenas atendendo a instintos, não apenas atendendo a desejos, não apenas atendendo aquilo que Kant chama de inclinações, não apenas atendendo a inclinações, mas atendendo à racionalidade. É isto que nos distingue e, segundo Kant, é justamente este critério de distinção que deve ser levado em conta para escolhas morais. Não podemos fazer escolhas morais baseadas na inclinação. Nós devemos fazer nossas escolhas morais sempre baseadas na racionalidade, na razão, que é o nosso critério diferenciador do restante do mundo natural existente. Se somos seres humanos dotados de racionalidade, nós possuímos dignidade, e possuir dignidade é o que nos permite agir de maneira autônoma, agir de maneira a poder justificar racionalmente as nossas escolhas. Agir com autonomia moral, é o que o Kant chama de autonomia moral, que embasa, portanto, a boa vontade. Boa vontade é aquela vontade realizada com base na autonomia moral, mas esta autonomia moral, diferentemente do livre-arbítrio cristão, esta autonomia moral é uma autonomia que é justificada pelo respeito ao dever. Dever do quê? Dever de observar as balizas, os princípios, as máximas que devem condicionar o nosso, que devem determinar o nosso agir. Portanto, boa vontade se dá quando eu imponho a mim uma lei de observância, uma lei de dever observar. Não é dever ser. Uma lei de dever observar princípios ou máximas universais, universalizáveis, capazes de serem respeitados e seguidos por todos os seres humanos em qualquer condição. Esta é a ideia central de imperativo categórico como a base do pensamento ou a base da teoria moral kantiana. Ou seja, fazemos nossas escolhas a partir destes princípios, a moralidade como um sistema de imperativos categóricos. Somos seres humanos, dotados de racionalidade, portadores de dignidade, fazemos nossas escolhas baseadas em autonomia, numa autonomia moral. Esta autonomia moral é o que legitima nossas escolhas e as converte em algo que Kant chama de boa vontade, ou seja, fazemos nossas escolhas, e estas escolhas são boas, desde que elas estejam em conformidade com o dever que imponho a mim de observar princípios ou máximas capazes de se tornarem universais, ou melhor, capazes de serem reconhecidos como universais, universalizáveis, impostos a todos. Esta ideia de moralidade enquanto esta ideia de moralidade relacionada ao conceito de dever enquanto um imperativo categórico nos levou à conclusão de que o que nos importa agora é observar a ação concretamente realizada a partir do critério de boa vontade, ou seja,